Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para mais uma escola dominical com muita alegria no coração, porque durante todo esse tempo o Senhor tem sustentado as nossas vidas. E em todas as coisas nós temos motivos de agradecer a Deus. Pelo sustento na nossa casa, pelo trabalho do papai e da mamãe, pela saúde que o Senhor tem nos dado, porque aqueles que estiveram enfermos, estão se restaurando. Então tudo isso é a boa mão de Deus sobre a nossa vida. Hoje nós estamos aqui na nossa escola bíblica dominical do dia 30 de agosto de 2020, da Igreja Presbiteriana de Catalão. A tia Gisele separou este versículo que tem a ver com a nossa história e diz assim, façam tudo sem queixas, nem discussões. Filipenses 2,14. Tem uma outra versão desse versículo que a tia Gisele gosta muito, que diz assim, fazei tudo sem murmurações nem contendas. Então hoje nós estamos encerrando aquelas 3 lições que eu falei para vocês, que nós iríamos trabalhar, mostrando histórias da Bíblia aqui, de crianças que foram usadas por Deus, que foram bênção, na vida das pessoas e deixaram Deus usá-las como instrumentos nas suas mãos. Hoje nós vamos falar sobre uma menininha que na Bíblia não tem o seu nome, mas fala sobre ela. Fala que era uma menina, uma serva. Então, antes de falar sobre essa historinha, a tia Gisele vai cantar uma música com vocês, que eu gosto muito também, que fala sobre louvor. E eu gostaria que vocês cantassem comigo. Diz assim, louvai batendo palmas, louvai batendo os pés, louvai rodopiando, louvai a Deus com fé, louvai com a viola, dirim, dirim, dim, dom. Louvai com a sanfona, fum, fum, fororom, fum, fum. Louvai batendo palmas, louvai batendo os pés, louvai rodopiando, louvai a Deus com fé. Louvai com a corneta, rum, pum, pum, pum. Louvai com o sininho, din, din, diririm, din, dom. Louvai batendo palmas, louvai batendo os pés, louvai rodopiando, louvai a Deus com fé. Uma outra música que eu sei que vocês conhecem, porque ela é antiga, desde quando a tia Gisele era criança, eu já cantava ela na igreja, que fala assim, A formiguinha corta a folha e carrega, quando uma deixa, a outra pega. A formiguinha corta a folha e carrega, quando uma deixa, a outra leva. Oh, que mistério glorioso, uma formiguinha ensinando um preguiçoso. Oh, que mistério glorioso, uma formiguinha ensinando um preguiçoso. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Porque senão o tempo sobra. Porque senão o tempo sobra. Essa música é antiga, mas sabe que na Bíblia fala sobre a formiga? E ela fala assim, preguiçoso, vai ter com formiga. Se nós observarmos, até os animais trabalham. Trabalhar é uma bênção. E mais ainda, trabalhar na casa de Deus, Ser um servo do Senhor. Então nós aprendemos com essa musiquinha. E agora nós vamos aprender com uma menininha linda, que era uma serva do Senhor. Vamos lá? Crianças, esta história que eu vou contar para vocês hoje está aqui na Bíblia, no livro de 2 Reis, no capítulo 5. A história é intitulada como A Serva de Naamã. Vocês estão vendo essas 2 meninas aqui, esta mulher e esta pequena menina? Esta mulher aqui é a esposa de Naamã. Ela é a dona desta casa tão bonita. Ela mora aqui nesta casa.
Naamã, ele era um comandante do exército do rei da Síria. E ele foi em Israel e lá ele trouxe essa menininha aqui, ó, como cativa. Vocês sabem o que é cativo? Cativo de guerra. Essa menininha, ela era uma serva. Ela era uma criança ainda, ela não tinha nem 14 anos de idade. E ela foi trazida, tirada da casa dos seus pais, para vir trabalhar para a esposa de Naamã. Vocês acham que ela recebia salário? Não, ela não recebia, porque ela era como se fosse uma prisioneira de guerra. Nós sabemos que quando há guerra, às vezes as pessoas que ganham a guerra, elas vão lá, tomam todo aquele território para elas. Às vezes matam as pessoas que moram ali naquele lugar, né? E a Bíblia fala que essa menininha, ela veio ser escrava desta mulher, da esposa de Naamã. Quando ela chegou aqui na casa da esposa de Naamã para trabalhar, ela não ficou emburrada, ela não ficou de cara feia, ela não ficou brigando. Com certeza o coração dela estava triste por estar longe da sua terra e longe da sua família. Mas a Bíblia diz que mesmo ela estando longe da família e da terra, ela era uma boa menina. E um dia ela percebeu que a sua senhora estava muito triste, estava angustiada. E aí ela conversou com ela. O que a senhora tem? E aí a senhora disse para ela que o marido dela, o Naamã, ele estava doente, muito doente. Ele tinha uma doença incurável que chamava lepra. E essa doença levaria ele à morte. E não tinha cura, como a tia Gisele disse, né? Uma doença incurável. E essa menininha, sabe o que ela disse para sua senhora? Ela disse assim: se o meu senhor, o seu esposo, fosse em Israel, lá existe um profeta que é o profeta do Deus vivo, ele chama Eliseu. E o meu senhor falasse com ele, ele poderia pedir ao Deus vivo para curá-lo. E aí a senhora, mais do que depressa, correu para dentro de casa para falar com Naamã. Então, a senhora foi conversar com Naamã. E ela disse ao seu esposo: olha, a menininha que está aqui na nossa casa como serva, ela disse que se você for em Israel, lá tem um profeta chamado Eliseu, que é o profeta do servo do Deus vivo. E se você conversar com ele, ele pode te curar, porque ele vai orar ao Deus dele e o Deus dele tem poder para te curar. E Naamã já vivia triste, decepcionado, não podia ficar muito perto das pessoas. E aí ele resolveu ir conversar com o rei. Naamã resolveu ir até Israel, já que lá ele poderia encontrar a cura para a sua doença. Ele chamou os soldados e o chefe do exército junto com ele e mandou que ele preparasse os soldados e os cavalos para que eles pudessem fazer esta viagem o mais breve possível. Logo eles partiram. Quando Naamã chegou em Israel, primeiramente ele procurou o rei daquele lugar. E o rei disse para ele assim: como é que eu vou te curar? Foi quando Eliseu apareceu nessa história, porque quem poderia pedir a cura para Naamã era Eliseu, né? E Naamã foi até a casa de Eliseu para conversar com ele, foi até onde ele estava para conversar com ele. Só que chegando lá, quem foi receber Naamã não foi Eliseu, e sim o servo de Eliseu que chamava Geazi. Geazi disse para Naamã: o Senhor, meu Senhor, o profeta Eliseu, disse para você que você deve tomar um banho no Rio Jordão, mergulhar o seu corpo lá, durante 7 vezes. Na 7ª vez você sairá limpo. E assim, Naamã saiu dali muito indignado. Naamã chegou nos seus soldados e disse: vocês acreditam que aquele profeta mandou um servo dele me atender e disse que eu devo nadar, mergulhar no Rio Jordão, aquele rio sujo, de águas sujas, e disse que se eu mergulhar 7 vezes, na 7ª vez eu sairei limpo? Eu não vou fazer isso.
Na Síria, onde eu sou comandante, os rios têm águas muito mais limpas do que os rios de Israel. Eu não vou fazer mesmo. Foi quando o seu soldado disse: mas Senhor, o Senhor está doente com uma doença terrível e pode perder a sua própria vida. Se o Senhor fosse fazer algo muito difícil para salvar a sua vida, o Senhor não faria? É muito simples. Mergulhar 7 vezes em um rio. Nós estamos aqui. Isso é tão fácil. Por que o Senhor não tenta? Pensando assim, disse Naamã, você me convenceu. Vamos até esse rio. Naamã entrou no rio e fez como o profeta mandou. Mergulhou uma vez e ainda estava doente. Mergulhou a segunda vez e ainda estava doente. Mergulhou a terceira vez e ainda estava doente. Mergulhou a quarta vez, a quinta vez, a sexta vez e na 7ª vez, ao sair do rio, ele saiu com sua pele limpa como de um bebê e ele descobriu que em Israel havia um Deus de verdade, um Deus que cura e um Deus que faz milagres. E esse Deus era o Deus do profeta Eliseu e era o Deus da serva que estava ali na sua casa. E assim, aquela serva foi uma grande bênção na vida de Naamã. Crianças, aprendemos com a história da serva de Naamã, que mesmo sendo pequenos ou passando por momentos difíceis, como essa menininha estava passando, longe da sua terra, ela não perdeu a oportunidade de falar que existe um Deus verdadeiro, um Deus que pode fazer milagres, um Deus que pode transformar a realidade da vida das pessoas. Ela disse à sua patroa, que logo falou ao seu esposo, e agora Naamã estava curado. Ele estava o quê? Livre de toda a enfermidade. Nós vamos fazer uma oração, vamos pedir ao Papai do Céu para nos abençoar e permitir que a gente sejamos crianças, todos vocês, que abençoam a vida das pessoas, que falam do amor de Deus. E depois a Juju, que está conosco hoje, ela vai ensinar vocês a fazer uma dobradura. Uma não, 2 dobraduras, tá? Vamos orar? Senhor, obrigada por esse dia, obrigada pela nossa escola dominical. Nós te agradecemos porque aprendemos com a história da serva de Naamã, que devemos falar de Deus, do seu amor, do seu poder, dos seus grandes feitos, mesmo que estejamos tristes ou passando por momentos difíceis, ó Deus, e de angústia e de tribulação. Obrigada, Senhor, porque tivemos a oportunidade de aprender essa história que está na Tua Palavra. Nos ensine, Pai, a sermos parecidos com essa menina, Pai, a termos um coração bom, independente das situações. Senhor, abençoe todas as nossas crianças. Livre elas, Senhor, de todo mal. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Pronto, Juju. Você pode falar para as crianças o que nós vamos usar para fazer essa dobradura? Olá, pessoal. Hoje eu estou aqui para mostrar para vocês como fazer uma dobradura de cachorrinho e de gatinho. Sim. Para fazer essa dobradura, a gente vai precisar de uma caneta, uma tesoura e um papel A4. A cor pode ser da sua preferência. Agora, a gente vai aqui dobrar o papel. Sim. Juliana, vamos focar um pouquinho para as crianças verem melhor? Vamos lá? Aqui, pessoal, a gente vai agora começar a dobrar. Primeiro, a gente vai pegar aqui, essa pontinha aqui, e vir até aqui, para formar um quadrado, viu? Aí tem que dobrar. E aí você tem que marcar bem, viu? Onde você vai dobrar. Daí você dobra aqui, depois pega a sua tesoura e corta essa parte que ficou aqui.
Então, pessoal, já cortei aqui. Aí, quando você abre, vai ficar esse quadrado. Depois, você vai pegar essa ponta e dobrar até esta ponta aqui, ó. Aí, você dobra. Dobra bem, tem que ser de ponta em ponta, porque senão não vai dar certo. Dobramos, pessoal, aqui. Daí você vai pegar essa pontinha que é sua e vai fazer assim, ó. Tá vendo? Aí você vai fazer com a outra a mesma coisa. E daí depois você vai vir aqui e para a cabecinha do seu cachorrinho não ficar pontudo ou do seu gatinho, você vem e dobra aqui a pontinha, tá vendo? Aqui, pessoal, formou um gatinho, tá vendo? Mas se você quiser, você pode vir do outro lado e fazer assim para formar um cachorrinho, viu? E também pode fazer assim, olha, para formar um coelhinho. Aí aqui você põe a carinha do jeito que você quiser. Pessoal, então nós fizemos um cachorrinho, né? Um gatinho, não, um coelhinho e um gatinho. E com esse resto aqui de papel que sobra, você pode fazer um gatinho pequenininho ou um cachorrinho pequenininho ou até um coelhinho. Então, tchau, beijos!